Pessoal, estamos aqui novamente, 6h05 da manhã, mais um dia, né? Hoje é a nossa sexta live, e o nosso tema de hoje é muito interessante, e todos realmente já passaram por isso, e muita gente vive nessa situação, tá? Hoje o nosso tema é no limite, né? Como vivemos no limite. E no limite em vários aspectos, né? Não é apenas uma questão de uma situação ou outra. Eu vou compartilhar com vocês um texto bíblico, agora inicialmente, para vocês entenderem como que é interessante a gente pensar nesse assunto e também começar a refletir, né, sobre essas situações. Gosto muito de trazer partes da Bíblia para a gente poder refletir e que tudo que a gente vive nesse mundo, tudo que a gente vive nas nossas vidas, está lá no livro da vida. Você pode ter certeza. Qualquer coisa que você for fazer, tudo que você vive nessa vida, está escrito lá no livro da vida. E, com certeza, é só a gente entender a palavra que a gente vai começar a assimilar o tão quanto é importante a gente dar importância para muitos assuntos em relação a si mesmo, para você. Eu não vou compartilhar a tela para não mostrar mais, mas vou dar uma lida aqui para vocês entenderem um pouquinho o que é que eu estou querendo falar. Lá em Timóteo, né? Ontem a gente já falou lá no 2:6 sobre a entrega, né, de Cristo na cruz por nós, tá? E hoje eu vou trazer aqui uma parte da Bíblia de Jó, né? Jó 26:2 até o 4, 2 e 26:3 e 26:4, diz o seguinte: grande foi a ajuda que você deu ao desvalido. Que socorro você prestou ao braço frágil? O que isso quer dizer, gente? Qual que é a ajuda que você deu para o próximo, para alguém, ajudou alguém a se levantar? Qual que é o braço que você deu para socorrer a pessoa frágil? No 3, belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. O que grande sabedoria você revelou? Você revelou alguma sabedoria? Que palavra você proferiu na sua boca para poder ajudar o próximo? Outra, Jó 3, 26:3. Belo conselho você ofereceu a quem não é sábio. E que grande sabedoria você revelou. Então, gente, todos nós temos sabedorias. Então, precisamos revelá-las. Revelar a sabedoria para as pessoas. Isso é muito importante. Tá? Aí, vamos lá no Jó 26:4. Quem o ajudou a proferir essas palavras? E por meio de que espírito você falou? Isso aqui não está falando de pessoas, né? Está falando que Deus, por exemplo, ajudou você a proferir essa palavra, né? E você tem que tomar posse do Espírito. Toma posse do Espírito Santo. E você pode ter certeza que é Ele que vai ajudar você a falar e a fazer todas essas coisas. A estender o braço forte para um braço frágil, a proferir a sabedoria, a revelar para as pessoas que precisam, né? Para que você realmente seja próspero. Então, você tem que buscar a sabedoria e a força para fazer isso no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, lá embaixo, em Jó 26:10, ele já fala uma coisa que é muito interessante, né? Traça-se o horizonte sobre a superfície das águas para servir de limite
para servir de limite entre a luz e as trevas. Aí que entra, né, cara? Traça-se no horizonte, sobre as águas, uma linha, para você definir o limite entre a luz, onde você está, e as trevas. Então, você não pode viver no limite. Se você viver no limite, você vai estar próximo às trevas, próximo à decadência. Você está a um passo de ter problema. Quando você vive no limite, você sempre está ali na beira do abismo. Você nunca está numa situação confortável. Então, a palavra diz, por exemplo, que você realmente precisa analisar, marcar o limite e nunca chegar perto dele. Porque se você chegar perto dele, você está perto das trevas, você está perto de acontecer qualquer problema com você. Então, essa é uma palavra do dia que a gente tem que anotar aí, anotar esse código. Nunca vive do limite. Nunca viva do limite. Eu vou pedir para levantar só a mão aqui, quem tiver com a câmera ligada. Quem não tiver ligado, por favor. Alguém aqui já viveu no limite em alguma situação, ou vive no limite de várias situações? Se sim, levanta a mão, por favor. Se sim, só levanta a mão. Se você vive no limite hoje de alguma situação, tá? O Wagner, André, o Alessandro. Então, olha só, a gente precisa deixar de viver no limite. Várias lives que a gente já fez desde o começo, quem não assistiu nenhuma das lives, por favor, entra aqui no canal, vai lá e começa a assistir desde a primeira live. Cara, é transformador, é uma sequência, você precisa ver todas para você ver ter um entendimento do que a gente está querendo falar e que a gente está querendo transmitir para vocês. É importante ver a primeira, a segunda, a terceira e a quarta live. São lives curtinhas e é muito importante para você chegar aqui e entender um pouco sobre o que vamos falar hoje, né? Hoje, o tema No Limite, ele traz a questão de a gente deixar de viver no limite, deixar de viver naquela situação e, caramba, hoje eu preciso correr atrás de dinheiro de pagar energia. Nossa, amanhã é dia de eu pagar a água, pagar meu aluguel. Como é que eu vou fazer? Nossa, eu recebi meu salário já acabou e eu tenho mais 20 dias no mês. Fiz a minha compra, paguei minhas continhas e tal, o dinheiro acabou. E aí, eu tenho mais 20 dias para sobreviver, eu só tenho a minha compra que eu fiz em casa, paguei energia e tal. E aí, cadê meu lazer, meu desfrute? É as coisas que eu tenho que fazer em 20 dias. E se acontecer qualquer coisa? Se eu ficar doente? Se acontecer alguma situação? Então, nós não podemos viver do limite. Temos que ter reservas. Reservas e temos que ter também consciência de que sempre temos que buscar mais para o próprio bem-estar. Não é ficar correndo atrás do dinheiro. Quando você corre atrás de alguma coisa, você perde o tempo correndo atrás e não obtém resultado, porque você não alcança. Cada vez aquele desejo, aquela coisa que você quer, está mais longe, mais distante. Então, é muito importante você deixar de viver no limite. Você tem que ter realmente condição de ter mais tempo, uma situação mais agradável, onde você, por exemplo, consiga respirar, ter mais reserva, ter mais condição de não ficar muito nesse limite. É muito difícil a gente sempre não viver em algum limite, em alguma situação. A gente tem vários aspectos para você analisar em você, quais são os fatores que você está vivendo no limite, tá? Você vive hoje no seu casamento, você quer casar no limite, naquele limite de estar irritado, mas o que você está fazendo para mudar isso? As coisas mudam a partir da nossa situação de você tomar uma decisão de fazer aquilo mudar.
Se você não tomar essa primeira decisão, a pessoa do outro lado não vai fazer. Então, é importante que você sempre dê o primeiro passo. Você já viveu no limite do seu salário, do que você ganha? Só naquela situação, um dia pode acontecer um problema de você ficar numa situação muito difícil e não ter ninguém para te ajudar. Você já viveu no limite? Tem pessoas, por exemplo, às vezes tem veículo. Estou vendo aqui, tem um amigo meu aí que está dirigindo, vou falar um pouco do carro, por exemplo. A pessoa tem um veículo, ele usa o dinheiro dele todo ali, a reserva lá e compra um carro bacana e tal, beleza. Ele tem um carro. Mas ele não tem gasolina para botar no carro. Ele fica ali todo dia colocando 10 reais, 5 reais, vou ali, vou botar 10 reais. Vou lá, vou botar 20. Tá? Cara, você tem que ser um copo meio cheio. Você não tem que ser cheio, transbordando, derramando. Você não tem que ser vazio. A minha vida é meio vazio. A metáfora do copo, né? Você não, tem que ser um copo meio cheio. Nem derramando na sua vida demais e nem vazio demais. Se você é meio cheio e você consegue pegar aquela quantidade de água e começar a dividir, você pode realmente fazer o bem para muita gente. Você só pode ser um copo cheio, transbordante, em uma situação. Na situação de você ajudar o próximo. Aí você pode transbordar. Aí você pode derramar. Na situação de você levar conhecimento. Na situação de você levar o que você aprendeu com as pessoas que te ensinou, com as pessoas que você aprendeu e assimilou, pegou os códigos do dia, você ter a condição de transbordar isso na vida do próximo. Aí você está trazendo prosperidade para você. Aí é ser próspero. Né? Vou pegar aqui o nosso quadro branco, né? E vamos fazer aqui, colocar os códigos do dia aqui, porque é muito importante, né? Para que vocês possam também anotar aí o código do dia. Né? Eu gosto muito de usar o quadro aqui, porque ele te dá a condição de você ir assimilando aí o que você precisa falar. Né? No limite, nosso código do dia. Hoje, o nosso tema é no limite. Vou colocar aqui maiorzinho, né? No limite. Está parecendo um programa de televisão, mas não, viu, gente? Mas vamos lá. Olha aqui, ó. O que você precisa fazer no 01 aqui, ó? Vamos anotar os códigos do dia aí, tá? Deixar de viver no limite. Deixar de viver no limite, né? Isso é o quê? Buscar conhecimento, buscar entendimento na palavra, buscar conhecimento no seu trabalho, na sua profissão, porque para você executar uma boa tarefa, executar uma boa gestão nos seus negócios, você precisa buscar conhecimento, estar sempre se atualizando. Isso é muito importante. Você deixa de viver no limite. Você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio, né? Pense que você precisa ter um equilíbrio no seu negócio para você poder manter o seu negócio e nunca viver no limite, pensando, amanhã eu tenho que correr atrás de um recebimento, de um pagamento, para mim poder fazer o pagamento aí do salário dos meus funcionários. E se você está vivendo no limite ali, você tem que ter uma reserva. Uma empresa, para ser bem-sucedida, ela precisa de ter, pelo menos, por lei, das coisas certas e corretas, você tem que ter pelo menos 6 meses garantido de reserva dos seus custos fixos. Não é fácil. Tem empresa que tem um custo fixo alto. Imagina ele ter que ter uma reserva de 6 meses. Esse é o padrão, para que você nunca tenha dificuldade. Né? Se você tem uma despesa fixa de 15 mil reais por mês, minha despesa fixa na empresa é 15 mil reais por mês, vezes 6, dá 90 mil reais. Para você tem que ter 90 mil em caixa
R$ 90.000 de giro no caixa para que você possa realmente ter essa reserva ali. E sempre aquela reserva não pode abaixar. Se ela baixar um pouquinho, você tem que sempre ir lá, correr atrás e organizar ela, manter essa reserva, para que você possa ter uma empresa saudável, né? Na sua vida, você tem que ter uma reserva. Qual que é o seu custo mensal com despesa familiar? Alguém aqui faz as anotações do que ele gasta no mês, sim ou não? Quem faz aqui? Ah, ótimo. Tem que fazer mesmo, tem que saber o que gasta no mês. Porque aí você recebe, você sabe. Ó, o Wagner está falando mais ou menos. Eu estou vendo que ele está fazendo É, isso de forma mais ou menos. mais ou menos. Então, é muito importante você saber quanto você gasta no mês. O seu custo fixo no mês, para você nunca se encontrar numa situação difícil, gastando mais do que você ganha. E um problema muito sério é que muita gente usa o tal do cartão de crédito, né, gente? Pelo amor de Deus. Quem tiver cartão de crédito aqui, pega a tesoura e corta ele um dia, viu? Mas assim, não pode cortar hoje, né, gente? Porque ele é o seu resgate aí do mês. Mas, e também está numa situação, às vezes eu estou dando até um exemplo errado aqui, de cortar o cartão, não corta não. Porque hoje, se você vai trabalhar com tecnologia, se você não tiver cartão, você não trabalha. Você vai fazer uma assinatura de alguma plataforma, só faz com cartão. Você vai fazer, né? Então, realmente não tem jeito. Você tem que ter o cartão, mas só que você precisa realmente fazer com que ele seja gerenciado, tá? Nunca gasta mais do que você ganha. O problema não é o cartão mesmo, o problema é como você usa o cartão. Isso, o problema é como você usa. Bem colocado, vai. O 2 aqui, ó, vamos falar aqui agora sobre seu limite. O que que é o seu limite, tá? Quando você vem para dentro de você. Sempre, gente, eu gosto de trazer essa questão de si mesmo, né? Porque tudo nasce daqui, cara. Tudo começa aqui, né? Começa no coração, que é onde Deus habita. Você tem que estar realmente ali com ele aberto para receber a palavra de Deus e para receber também as coisas boas e fazer de coração. Começa na mente, né? E, novamente, a tríade, né? Mente, corpo e espírito. O Pedro está ali, fazendo uma coisa que realmente tem que fazer, que é importante, cuidar do corpo. Cuide do corpo, tenha um corpo saudável, uma mente saudável e um coração transbordante, que você vai ser próspero, tá? O resto, você conquista. Então, é muito importante você entender seus limites. O que é entender os limites? É você saber até onde você consegue fazer as coisas, né? Se eu não fui no médico para poder fazer exercício físico ainda, e tal, cara, faça um check-up. Não vai fazer sem fazer a devida orientação médica, para que você realmente verifique se você tem condição cardíaca, condição para poder iniciar os seus exercícios físicos. Depois disso, você começa a fazer gradativamente de acordo com o limite do seu corpo. Quem que nunca correu, não pode chegar lá e querer correr 10 quilômetros, 15 quilômetros. Comece correndo 1, 2, 3, 4, 5. Começa a treinar todo dia 5, 5, 5, 5, 5. Daqui um pouco você pula para 10. Daqui um pouco você está fazendo maratonas, né? Isso aí é questão de que o corpo treinado e a mente treinada são prósperos, saudáveis e traz resultado. Então, essa é um código do dia que você tem que anotar. Conheça seus limites. Você tem que entender qual que é seu limite, em vários aspectos, para você não passar do limite também. E não passar também do limite e ultrapassar o direito do outro, né? Porque o seu direito termina quando começa o do outro. E você tem que pensar no próximo
como uma sequência da vida, da sua vida e das suas coisas. Né? Um casal mesmo, ele tem que pensar na esposa como sequência da vida dele. O limite dele termina no direito da esposa. E vice-versa. O limite da esposa termina no direito do esposo. Então, é muito importante estar em sinergia, estar em situações realmente favoráveis. Vamos lá, e mais um aqui, ó. E o 3. Financeiro. Agora, pela primeira vez, estamos entrando falando de dinheiro, né? Desde a primeira live até agora, a gente nunca não falou de dinheiro. Não pegamos nessa feridinha. E o dinheiro, ele é necessário. Ele não é o que resolve tudo, tá? Ele é necessário. Ele é uma necessidade. Então, entende isso, tá? O dinheiro, ele é uma necessidade. Se você correr atrás dele, ele sempre vai estar correndo na sua frente. Você nunca vai alcançar ele. Então, não corra atrás de dinheiro. Não corra. Corra atrás de conhecimento. Corra atrás de bonância. Corra atrás de você executar bons trabalhos, você ser próspero na questão de execução das suas atividades, ter condição de atender um cliente bem, fazer as coisas que você precisa fazer, deixar de procrastinar, deixar de falar assim, daqui um pouco eu faço. Se tem que fazer, faça agora. Se você quer realmente ser próspero, você tem que executar as ações do dia que tem que ser executada. O financeiro vai vir de forma consecutiva. Isso é resultado. Então, você não tem que viver correndo atrás de dinheiro, você tem que viver de resultado. Então, é muito importante você viver de resultado. Se você busca dinheiro toda hora, você esquece do espírito, esquece do corpo e vive naquele dia a dia. Eu vou contar uma história aqui, minha mesmo, o tanto que, já contei isso aqui há um tempo atrás, tanto que eu trabalhei na minha vida, né? Cara, já trabalhei demais. Eu ia fazer eventos e aí tinha que entregar um serviço em 2, 3 dias. Eu virava 2 noites seguidas trabalhando, assim, ó, 48 horas direto. Não sei como é que eu aguentava. Para pegar e ficar ali com a turma. Por quê? Por que eu fazia isso? Eu não sabia delegar. Eu acho que se eu não tivesse presente, eu não confiava nos meus líderes. Se eu não tivesse presente, parece que o negócio não saía. E eu ficava me matando ali. Corria num líder, eu ficava olhando para o cara estava fazendo, corria no outro, olhando para o cara. Tu corrige Cara, ali financeiro, por favor. beleza. Faltou um N aqui, né? Aí, para você entender que quando você é um líder ruim, você não consegue delegar. E você delega de uma forma não acreditando no potencial dos líderes que você criou. Aí você vai ali no cara e fica ali olhando ali e tal, aí você começa a dar palpite no serviço que o cara está fazendo. Às vezes ele está fazendo de forma mais fácil que você fica, não, faz assim, faz assado. Você vai perdendo seu tempo e não deixa a pessoa desempenhar a função dela. Então, crie líderes e acredite que ele possa executar as tarefas que você está passando para ele. Isso é fundamental. Por quê? Isso vai trazer o dinheiro para você, o financeiro para você, vai trazer resultado. Né? Então, deixe realmente de ser a pessoa que trabalha demais, não delegue, e isso não te traz resultado. O resultado que traz é muito pequeno. E com isso, cara, eu fui deixando, trabalhava, minha família foi ficando para trás. Eu não vi meus filhos crescerem. Hoje, para ser sincero, tem 5, 6 anos que eu estou mais em casa e tal. Agora, eu te falar um negócio, eu vivo mais com a minha família. As coisas mudou muito, mas mesmo assim eu tive que reconquistá-los, tá?
Tive que pegar, sentar com eles, conversar. E hoje, às vezes, ainda, mesmo 5 anos dentro de casa, ainda me sinto estranho. Às vezes, toda hora meus filhos querer fazer um negócio, falar alguma coisa, e fica, pai isso, pai aquilo, pai isso, pai aquilo. Por que que eles fazem isso hoje com 16, 17 anos? E um de 26? Por que que eles buscam muito a referência do pai hoje? Dá para entender isso? Não é porque eu fui um pai presente, não. Se você tem um filho acima de 15 anos, ele fica toda hora, pai isso, pai aquilo, e vai deixando a mãe de lado, vai chamando o pai, conversando com o pai, foi a falta do pai na infância. Eu vivo isso hoje, tá? Mas fico feliz por estar vivendo agora, nesse momento. Imagina se eu não estivesse vivendo nem agora isso, hein? Aí eu penso lá atrás, cara, o que que eu perdi? O quanta coisa eu perdi, né? Então, gente, hoje, essa questão do limite é realmente para a gente identificar dentro da gente mesmo quais são nossos limites. Guardem aí os códigos do dia, deixar de viver no limite. Se ninguém anotou aí, ou quem está aqui no YouTube, faça o print dessa tela, pega esses 3 códigos aqui, deixar de viver no limite, identificar seu limite, e pega aí o financeiro seu e pensa, né, para você não viver no limite aí desse dinheiro aí que você precisa. Não corra atrás do dinheiro, corra atrás de resultado, né? Nossa live é curtinha, de 25 minutos, dá vontade de ficar falando aqui o dia todo, mas a gente vai ter temas mais longos. Quero agradecer a presença de todos, tá? Eu vou deixar aqui um minutinho para cada um, só dar uns 10 segundinhos, gente, 10 segundos. Fala seu nome e qual que é o insight que você pegou do dia hoje, rapidinho para o próximo falar. Vamos lá, quem quiser já falar aí, pode abrir o microfone e falar aí rapidinho. Bom, ninguém começa, eu começo. 10 segundos. É um tema muito legal, né? Ele é bem abrangente, dá para destrinchar bastante, dá para a gente ficar falando aqui o dia inteiro disso, né? Mas acho que essa metáfora do copo, ela explana bem isso, né? A gente não fica querendo abraçar o mundo, né? Querendo fazer tudo, que aí você não consegue fazer nada, né? Você só fica trabalhando, trabalhando e o resultado não acontece, né? Que você divide forças, né? Você quer fazer isso, quer fazer isso, quer fazer isso, mas você não delegou, né? Você não distribuiu as tarefas. Aí você acaba não entregando nada, né? Ou entregando algo muito abaixo daquilo que você gostaria de fazer. Mas é isso, né? Essa metáfora, eu acredito que essa metáfora do copo aí foi bem, bem bacana, né? Ficou bem Legal. interessante. Show, Nossa, André. Próximo aí. Pedro, Alessandro. Então, eu vou. Então vai, lá vem o Wagner. Na verdade, estou Bora. esperando o Ali e o Pedro falarem, senão eu falo demais, gente. É, Mas é um tema muito, muito importante, né? Eu acho que não tem como você não comparar. Às vezes você fala, não é no limite do programa. Mas eu vi o No Limite, cara, e o No Limite foi bem impactante na minha vida sobre superação, sobre, né, decisão, sobre planejamento. Então, quando você fala, trouxe o tema, a minha cabeça foi lá, assim, como me superar, né? Como eu transformar desafios e concluí-los, né? Como eu criar isso. Então, bem abordado, assim, eu acho que a gente está indo para uma construção bem legal de temas e esse tema cara, te liga, você, né, viva aí, como é que é o teu no limite, né? Como é que você está aí na parte financeira, como é que você está deixando para, como é que você está vivendo a tua vida, né? Tipo, está despertando em mim uma observação das minhas etapas de vida, de vivência, né? legal. Vai, Pedro, é contigo, Pedro. Passa a Vai, bola para o Pedro. Pedro. Eu não estou vendo a tela de vocês, não, tá? Só estou vendo o quadro aqui.
Mas eu acho que, no meu caso aqui, engraçado, né? Quando a gente entra na primeira vez que eu estou entrando, e aí está falando justamente do dia do financeiro, né? E hoje, como eu comecei um empreendimento um pouco maior do que o normal, então meu fluxo de caixa está extremamente apertado. Então eu estou tendo que estar o tempo inteiro preocupado com isso daí até ele se organizar em meados de outubro. Então, tanto que assim, tudo que está fazendo está sendo... Você faz e vai na fé. Aí vai lá e passa um tempo, vai acabar o dinheiro, vende um negócio, acaba. Sempre está provendo, né? Mas você fica nessa. E esse daí que é o que eu já quero mudar e vou realmente mudar essa questão para parar com esse estresse, essa ansiedade que isso gera na gente. Com certeza. Você está realmente abrindo a cabeça para uma coisa que você realmente precisa fazer. O Alessandro acho que já saiu, porque Deve ter descido o ônibus, né? Ele está em trânsito, né? Aí acho que fica... Então, beleza, pessoal. Agradeço a presença de todos. Tá? Eu agradeço muito. Espero você mais vezes aqui, meu Pedro. A gente todo dia está Pode falando deixar. sobre temas muito importantes e coisa que está abrindo a cabeça. E estamos construindo uma história e acho que essa história vai ser construída juntos, né? Conto com todos. Esses dias já saiu aqui uma ideia já de fazer uma imersão e a gente vai trabalhar por ela. Nós falamos sobre um tema aqui que vai dar uma imersão, que ele é gigantesco e todo mundo quer falar sobre o tema. E a gente vai, mais na frente aí, criar essa imersão e fazer um dia de evento aí para todo mundo, para poder transbordar um pouquinho sobre o assunto, né? Combinado. O nosso grupo é um grupo realmente para ser um grupo onde a gente não vai vender nada, tá? É um grupo para transbordar, para trocar conhecimento. E a gente sabe que é o seguinte, por que do nome Gestão 365? Porque nós não vivemos gestão um dia só no ano. Vivemos gestão todos os dias. Então, é isso que a gente vai fazer, vamos construir isso, né? Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Amanhã estamos juntos novamente. Domingão, estaremos aqui às 6h05 da manhã. Você que está no YouTube vendo esse vídeo, não esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar. Compartilha, que é muito importante, tá? Deixa aí seus comentários. E caso você queira participar no Zoom junto com a gente, deixe aí um comentário no vídeo, e a gente sempre vai estar passando aqui nos vídeos, olhando os comentários, e a gente pode mandar o link para você estar participando com a gente junto no Zoom. Tenha um bom final de semana. Tamo junto. Amanhã. Tamo junto. Tchau. Tchau.